paz. Dormiram bem? Graças a Deus. Alguém se lembra daquilo que nós compartilhamos ontem, onde nós falamos? Qual que é o tema que nós estávamos desenvolvendo aqui ontem? Alguém se lembra? Eu quero fazer um desafio para os meninos do fundo, jovens. Posso fazer um desafio para vocês? Gosto muito de ministrar para jovens, sabe? Mas os jovens, se você não precisa de desafio, ele não acompanha. Então eu queria, junto com esse rapaz aqui, deixa eu ver o nome dele, João Lucas, mas os meninos aqui do fundo, eu queria que vocês, queria deixar um desafio para vocês. Vocês anotarem, ou prestar bastante atenção no que nós vamos ministrar e depois fazer um resumo para nós, daquilo que vocês entenderam. Pode se juntar, fazer um resumo para nós do assunto. Pode ser do jeito que vocês quiserem, mas fazer um resumo. Vocês com esse encargo, vocês vão prestar um pouco mais de atenção. Lá no Londrina, quando a gente faz esse retiro, a gente leva muitos jovens adolescentes. E a gente deixa encargo para eles. E depois das ministrações, a gente faz reuniões de manhã, faz a ministração ou à noite. E no outro dia os jovens têm que fazer um teatro sobre aquilo que foi ministrado. E funciona. Funciona. Cada coisa fica maravilhoso. Então eu deixo vocês na liberdade, mas eu preciso que vocês prestem atenção e depois vocês juntem à tarde, vocês discutem o que vocês ouviram e levantem um ou dois representantes e venham aqui na frente e falem um pouco daquilo que vocês disseram. Que vai ser uma maneira de vocês inculcar na mente que vocês estão ouvindo. Essa primeira série, eu quero terminar hoje. Nós estamos falando sobre identificação. Como eu disse ontem para vocês, talvez o Oswaldo, o irmão que estuda um pouco mais, já tenha ouvido falar muito sobre essa doutrina da identificação. E o termo doutrinar de identificação, os irmãos falam sempre da nossa identificação com Cristo, a sua morte e ressurreição. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que é uma amplitude muito maior nesse termo identificação, que os teólogos não prescrutaram, que é como Deus se identificou conosco. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Os irmãos é o tamanho do amor de Deus. Sendo Ele o Criador de todas as coisas, o eterno, o dono de tudo, Ele se dispôs a enviar o seu unigênito para ver esse mundo como homem. Quando o Filho de Deus nasce num corpo humano aqui na terra, o que nós temos é o Criador de tudo se identificando com a humanidade. E isso é um assunto nosso para concluir hoje. Se o Senhor permitir assim, à noite nós vamos dar mais um passo e nós queremos ver um pouquinho como que esse homem de Deus, santo, sem pecado nenhum, depois de viver uma vida plena, chegou na plenitude como homem, 30 anos, sem nunca cometer nenhum deslize, nenhuma lascívia, nenhum pensamento errado, vivendo para o próprio Deus. Ele se encontra com João Batista lá no Jordão, e João está lá pregando, sabe para quem? Para prostituta, cobrador de imposto, para ladrão. E a mensagem de João é assim: arrependei-vos, raça de víboras. E esse homem chega lá e fala assim: eu também quero ser batizado. Então, naquele momento, aquele homem perfeito se identifica com todos os pecadores. Ele recebe um batismo de pecador. Ele coloca nos ombros dele um encargo de ser o representante do pecador. Sabe, antes da cruz, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Irmãos, então nós vamos ver um pouquinho sobre como o nosso Deus se identificou com os pecadores, com o nosso pecado.
E aí depois nós vamos ver, numa terceira oportunidade, se assim o Senhor permitir, nós vamos ver como que o nosso Senhor, Ele, desde o batismo até o Getsemane, Ele é tentado em tudo como nós. Ou seja, como homem, Ele padeceu. Ele sofreu todo o sofrimento humano, ou seja, Ele se identificou com aquela coisa mais ruim que nós temos, que é o sofrimento. Para quê? Para que hoje, como sumo sacerdote, Ele pudesse entender, quando você estivesse com depressão, como sumo sacerdote, Ele pudesse entender o que significa ser rejeitado, ser chamado de filho de rapariga. Ele pudesse entender tudo que é o sofrimento humano. Então nós podemos dizer que Ele se identificou com as nossas dores, com o nosso sofrimento. Então, por fim, nós vamos ver como que lá na cruz a vida entrou na morte, e o Senhor se identificou com a nossa condenação. Ele se fez um, Ele foi lá no lugar que estava reservado para nós, passar uma eternidade de perdição, e tomou a chave da morte do inferno, e saiu de lá vitorioso, ressurreto, glorioso, para que nós pudéssemos ser regenerados, para que nós pudéssemos ter vida, certeza da vida eterna, provar a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, como o Senhor fez. Sabe o que é isso? É a divindade dignificando a humanidade. Então hoje, e eu quero ver se eu concluo a nossa mensagem no último dia com esse assunto, sabe, como nós devemos sim nos identificar com o nosso Senhor, crendo nele, nos consagrando a Ele, querendo correr a carreira dele, conhecendo Ele, vivendo para servir Ele. Mas antes disso, nós precisamos conhecer Ele, conhecer esse amor glorioso, conhecer esse homem perfeito, valente, corajoso, que fez tudo isso para que nós pudéssemos gozar de tudo aquilo que Ele sempre gozou na presença do seu Pai. Amém. Porque pela fé nele nós somos feitos filhos. Que maravilha, meus irmãos, que coisa gloriosa. Então esse vai ser o assunto que vai permear aqui esses dias de retiro. Pelo menos quando eu estiver aqui na frente ministrando, eu não quero me desviar desse assunto. Ainda eu queria falar muitas coisas para os irmãos, mas foi isso que o Espírito Santo nos deu para a gente ter esse tempo junto, né? Identificação, né? Identificação, esse vai ser o nosso assunto. Então vamos ver se a gente consegue continuar ali aonde a gente parou. Mas primeiro nós vamos fazer a leitura de pelo menos 2 versículos base para nós avançarmos. Versículos que nós falamos ontem. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12. E hoje eu quero que o irmão leia para nós aqui só o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Vamos ver mais um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. Amém. Vamos orar. Pai Santo, como nós somos gratos a Ti por mais esse dia que o Senhor nos deu. Como nós somos gratos a Ti por esse privilégio, Senhor, de mesmo nesses dias tão terríveis, onde a nossa nação inteira se entrega à carnalidade para a prática de orgia, bruxaria, tudo aquilo que não presta, o Senhor poder reunir o Teu povo nesse lugar separado,
separado de tudo, para colocarmos o nosso foco na Tua palavra, para que nós possamos ter o nosso olhar colocado novamente no nosso Salvador, no nosso bendito Senhor, que nós possamos passar por esses dias olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Obrigado, Pai, por esse privilégio, obrigado por esse lugar maravilhoso, obrigado por esse tempo, por esse silêncio, obrigado por cada vida aqui presente, obrigado pelo Teu Espírito Santo que já tomou a destra dessa reunião e que deseja nos guiar até Cristo. Oh Pai, louvado seja o Teu nome. Possa o Teu Espírito realizar as Tuas obras no nosso meio. Possa o Teu Espírito ter liberdade nessa manhã de colocar o nosso foco na Tua palavra, dar-nos ouvido para ouvir, dar-nos coração para receber. Quebra, Senhor, na nossa mente os nossos sofismas, as nossas heresias, os nossos conceitos errados, a nossa teologia. Senhor, pode detonar tudo isso, Senhor. Mas abra os nossos olhos para que nós possamos apreciar um pouquinho mais da beleza do Evangelho, da beleza do nosso Senhor, da beleza da Tua palavra. Oh Senhor, vem através da Tua palavra fazer com que esse amor que nos captura encha nosso coração pelo Teu Espírito Santo. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, Senhor. Nós entregamos a Ti a Tua palavra. Nós Te pedimos socorro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Daniel, né? O irmão Daniel, ele me ajudou bastante hoje, sabe? Porque quando ele veio aqui na frente, eu estava orando para o Senhor, querendo lembrar de um versículo. Sabe? Eu falei assim, Senhor, me ajuda a lembrar onde está escrito esse versículo. E o irmão, ele veio aqui na frente e ele lê, sabe assim? Ele vai lá no 1 Timóteo, em 2 Timóteo, ele vai lá em 2 Timóteo, ele lê o texto, sabe? E ele deixa assim para mim, assim, fala, toma, está aqui. Era o versículo 8. Ele leu 7. Aí eu já achei, então está aqui em cima. Como será? Então, aqui em 2 Timóteo, nós temos o versículo 8. Queria pedir por irmão ler para nós, versículo 8. E aqui a gente continua de onde a gente parou. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. O Evangelho de Paulo, ele apresentava uma pessoa. Ele não apresentava uma doutrina, ele apresentava uma pessoa. E é assim, irmãos, quando nós conhecemos a doutrina e não conhecemos a pessoa, nós ficamos dogmáticos, teóricos, duros, porque nós conhecemos a doutrina e nós não abrimos mão dela, mas nós não conhecemos a pessoa. Então nós precisamos dessa mistura, nós precisamos conhecer a doutrina e conhecer a pessoa, porque ainda que a doutrina é firme como uma rocha, a pessoa é cheia de graça e de verdade. Então nós vamos nos tornando firmes como uma rocha, mas homens graciosos, homens como Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. Na primeira volta está escrito assim, ó, aquele que diz que está nele deve andar com o vendedor. Olha só. Então como que nós vamos andar com o vendedor? Vai ter que conhecer ele, vai ter que correr essa carreira olhando firme para ele. E como diz o escritor aqui, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Então nós vamos começar a ler hoje, que ontem quando nós terminamos, nós estávamos falando como foi que Maria gerou um Filho de Deus. Por quê? Porque a obra da regeneração, ela vai fazer isso dentro de nós. A obra da regeneração, ela vai gerar dentro de nós um Filho de Deus. Um Filho de Deus que não peca, um Filho de Deus que agrada a Deus, um Filho de Deus que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, um Filho de Deus que tem prazer em obedecer o seu Pai, um Filho de Deus cuja comida e bebida é fazer a vontade do seu Pai. É exatamente isso que Deus faz dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, Ele coloca uma nova vida, é uma outra vida, né? Nós podemos dizer assim que na humanidade existem duas raças. A velha raça, né, ela possui uma vida só, que é a vida de Adão. Agora a nova raça, ela tem duas vidas, graças a Deus. Então é assim que tudo começa em nós, né? A gente recebe uma nova vida, que é a vida de Cristo. E como que essa vida vem parar dentro de nós?
Então nós encontramos ali um princípio, ali em Maria, um princípio, que é um princípio que vai nortear a experiência cristã normal. Ou seja, ninguém vai ser gerado de novo, senão pela palavra. Olha só o que diz lá em 1 Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Isso aí. No grego, essa palavra aqui, sabe qual que é? No grego, essa palavra semente. Essa palavra no grego é esperma. O tradutor foi muito bonzinho com a gente, colocou semente, mas a palavra no grego é esperma. Pois fostes gerados não de esperma corruptível, né? Que esse é o nosso primeiro nascimento, né? Agora vai falar de outro, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Amém. Palavra de Deus. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, que o Espírito Santo vem através daquela semente, ele gera em nós uma nova criatura. E é por isso que nós temos esse livro aqui, ó. Aqui está o Logos. Nós temos que conhecer bem o Logos, porque quando Deus usa isso aqui outra vez, é rema. E é esse rema que gera vida naquelas pessoas que estão nos cercando, as pessoas que estão mortas. Então, sabe, muito mais que o nosso argumento, que a nossa ilustração, que a nossa teoria, o que nós precisamos é ser cheio do Logos, para que quando o Espírito Santo quiser, pudermos usar com os rema dele, para gerar vida aos que estão mortos. E eu não tenho dúvida disso, que para cada alma vivente nesse planeta, existe uma palavra aqui, para salvar ele, cada um. E o nosso Deus é um Deus de multiforme sabedoria e de multiforme graça. Por isso nós não podemos ser truncados. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Não podemos ser truncados. Porque às vezes a gente acha que as pessoas vão nascer de novo se ouvir o que a gente ouviu. Não. O Espírito Santo tem a liberdade. Sabe, ele tem a liberdade de tomar da palavra de Deus e implantar em nosso coração. Tá? Aleluia. E toda palavra é inspirada. Toda. De Gênesis a Apocalipse, toda palavra é soprada pelo próprio Espírito de Deus. Então não existe palavra mais forte, palavra mais fraca, palavra melhor, palavra pior, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que gera a nova criação. Então, nosso Senhor, nós podemos dizer assim, que Ele é o primeiro homem no céu. Literalmente, totalmente, primeiro homem gerado no céu. E ele vai ser gerado aonde? No ventre de uma virgem israelita da cidade da família, da descendência de Davi, desposada de um homem que fazia parte de uma genealogia da realeza. Ou seja, nós vamos encontrar no Antigo Testamento mais de 200 profecias, que anunciavam a vinda do Messias. E eu preciso explicar isso para os irmãos antes da gente voltar para os estudos, porque eu penso que é de muita importância a gente compreender essa transição e esse acontecimento. Nos dias do nascimento do Senhor, o mundo ele estava um pouco pior. Você vai ficar assustado, que eu vou dizer agora, né? Mas o mundo estava um pouco pior do que está hoje. Vocês conseguem entender isso? Um pouco pior do que está hoje? Assim, mas como assim, Jonas? Então eu vou passar assim, só alguns dados históricos para os irmãos terem uma ideia, né? O povo de Israel, ele havia voltado da Babilônia, né? Foi ali quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vai ver assim, que logo depois de Daniel, no tempo de Esther, Esdras, Neemias, a gente tem 3 retornos. Do mesmo jeito que o povo vai 3 vezes para a Babilônia, eles voltam 3 vezes. E nesses 3 retornos havia encargo no coração daqueles irmãos, Esdras,
Zorobabel primeiro, depois Esdras e depois Neemias. Eles tinham encargos para voltar para a terra. Por que eles precisavam voltar para a terra? Se na Babilônia eles já tinham aprendido a fazer negócio, ganhar dinheiro, já tinha filho, casa, posição política, estava tudo resolvido na Babilônia. Mas o Espírito Santo ele começou a movimentar o coração daqueles homens judeus para a palavra, porque estavam lá as profecias de que o Messias precisava nascer na Palestina. O Messias precisava ser levado ao templo. O Messias estava para voltar. Como o Messias voltaria? Com aquele povo lá longe da vontade de Deus, lá longe da presença de Deus, lá longe daquilo que era o plano de Deus. Então o Espírito Santo começa a movimentar aqueles homens, sabe? Então Zorobabel foi o primeiro aquele encargo, depois Neemias, depois Esdras, depois Neemias. E esses homens saíram lá do Império Persa, lá da Babilônia, lá da Síria, lá de Suzã. Eles saíram. Sabe, algumas crises aconteceram. A gente vê no livro de Esther que quase o povo é dizimado. Ou seja, começou a surgir situações que fez com que o povo falasse assim: ó, isso aqui não é nossa terra, isso aqui não é nosso lugar. Nós precisamos voltar a Jerusalém. Então, não vou dizer para você que todo o povo foi, não. Os irmãos estudiosos, eles dizem que as 3 levas junto não deu 10% da nação de Israel. Não deu 10%, mas assim, ó, 90% do israelita preferiam ficar lá na dispersão. Só 10% veio com aquele encargo de restaurar o testemunho do Senhor. Então, quando eles chegam a Jerusalém, está tudo destruído, templo destruído, cidade queimada, porta queimada, muro derrubado. Você vê Esdras, como ele lamenta, chora, quando ele chega lá e vê aquela cidade gloriosa em ruínas. Vai ter que ter um encargo na oração. Há um encargo na oração daqueles irmãos, que é o encargo da restauração. Agora, por que eles vão dedicar a vida deles à restauração? Porque eles sabem que aquela restauração é necessária para que venha o desejado, para que venha o Messias. Ageu fala disso, o desejado das nações. A glória da segunda casa será maior que a primeira, porque o desejado das nações virá e encherá essa casa de glória. Essa foi a palavra, a profecia que o Senhor deu para Ageu, quando os irmãos tinham parado a obra, porque chega e eles começam a restauração. Então Zorobabel, ele restaura o altar, e o altar na Bíblia, todo altar na Bíblia, ele é figura de uma coisa importante na vida cristã, que é a consagração. Altar e consagração, essa é a linguagem do altar. Ou seja, a cruz, ela é o nosso altar. A cruz é o nosso altar. Nós não precisamos edificar nenhum altar. A cruz é o nosso altar. E quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor vai poder, usar essa ferramenta chamada cruz para eliminar tudo aquilo que é nosso, para que nós possamos ser totalmente dele. Quando Romanos 6,11 fala assim, assim também vós considerai-vos certamente mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é consagração. Quando Romanos 6,13 fala assim, ofereceis os vossos membros a Deus como instrumento de justiça para a santificação, isso é consagração. Então Zorobabel chega e restaura o altar. Aí começa a obra. Mas ele não só restaura o altar, como ele coloca os fundamentos da casa de Deus. Então vem Esdras com o ministério da palavra, e ele vai restaurar os mandamentos, a lei, para que o povo seja ordenado, para que o povo mande embora os escravos, para que o povo mande embora as mulheres, para que o povo seja ordenado no Senhor do Senhor, porque vocês estão num lugar santo, vocês são um povo santo, e vocês precisam viver uma vida santa. Então Esdras traz a restauração do ministério da palavra, e Neemias vem para construir os muros, porque os muros falam de separação, e o povo de Deus é um povo separado mesmo para Deus. Então isso acontece, vamos falar assim, no início. Aqueles homens, eles abandonaram o futuro deles, seja advogado, seja engenheiro, seja construtor, seja banqueiro. Eles falam assim, não, a obra de Deus é muito mais importante do que o meu futuro. Então eles deixaram tudo lá na Babilônia, fizeram aquela jornada e
vinda do Messias. Só que isso não aconteceu de imediato. Depois que eles vieram e retificaram todas essas coisas, teve uma tal de apostasia que tomou conta do povo de Israel. Ou seja, o povo trouxe da Babilônia um negócio chamado mamonismo. E devagarinho eles transformaram tudo aquilo que era verdade divina em negócio. Mais ou menos como nós fazemos hoje com a igreja. Porque a igreja de Cristo não é um negócio. Não é um lugar de arrecadar dinheiro, juntar dinheiro, comprar casa, comprar avião. Não é isso. Isso não é a vida da igreja. Mas como nós recebemos um evangelho americanizado, capitalista, então nós fazemos a mesma coisa que eles fizeram. Nós transformamos a casa do Senhor num baita de um negócio rentável. Sabe, onde meia dúzia de marajá vive vida de rei, com o dinheiro do povo, que quer adorar a Deus com a sua renda, que quer servir o Senhor, que quer fazer o bem, e na maioria das vezes esse dinheiro é desviado para sustentar, ou você tem a verdade, o sistema religioso. Então naqueles dias aconteceu a mesma coisa. O povo de Deus, sabe, foi misturando, sabe, aquelas realidades espirituais da palavra com as coisas que eles trouxeram de Babilônia, e montaram um sistema, montaram um esquema. Então quando chega no período do nascimento do Messias, então podemos dizer assim, que os movimentos espirituais de Jerusalém estavam totalmente apostatados. Totalmente apostatados. Sacerdote, sumo sacerdote, templo, estava tudo na lona. E com isso, a mentalidade do povo era que o Messias viria para vencer o exército romano, para destruir os inimigos, para mandar embora tudo que não fosse de Israel e entregar, né, nas mãos do povo judeu o governo do mundo, o dinheiro do mundo, o poder do mundo, e que esse Messias viria montado no cavalo branco, com a espada de fogo, para dominar, para reinar e para fazer do povo judeu o povo dono da terra. Era esse o pensamento herege do povo. Agora, quando o povo que representa Deus aqui na terra se apostata, porque o Senhor falou assim, né, que nós seríamos a diferencial. Então o povo judeu foi chamado também para isso. Lá em Êxodo 19 está escrito lá, o Senhor fala assim: vocês me serão um povo separado, um reino sacerdotal, vocês serão bênção para toda a terra. Foi para isso que o Senhor separou aquele povo lá. Mas quando o povo se mistura, se perde. Então a mentalidade dos grandes pregadores daqueles dias, como Nicodemos e o pessoal do sacerdócio, era que viria o Messias glorioso. Eles não viram que Isaías falou que ele seria como um cordeiro levado para a eles não viram essa palavra. Eles enxergaram o que eles queriam enxergar, que nem hoje os irmãos da teologia da prosperidade enxergam o que quer enxergar. Então a cegueira fez com que eles focassem em coisas erradas. Por exemplo, nos dias que o Senhor nasceu, quem reinava na Judéia, ainda que era o Império Romano, mas quem reinava na Judéia e toda aquela região lá era um tal de Herodes. Herodes. Sabe o que era Herodes? Herodes era um idumeu, era um descendente de Edom, que representa a carne. Tinha um idumeu ocupando o trono de Davi. Filho de Esaú, ocupando o trono de Davi. E estava todo mundo de acordo, porque ele era forte, ele era guerreiro, ele era político, ele era bom. Não era o descendente de Davi, mas era o melhor que tinha, vamos dizer assim, que nem os brasileiros fizeram esses dias atrás. Aí falaram assim: esse aqui é o melhor que tinha, é o melhor que tem, homem de Deus. Quantos pregadores deixaram o Santo Evangelho para fazer campanha política porque encontrou alguém que era o melhor que tinha? Foi isso que eles fizeram. Herodes estava lá, no Senhor, e estava sentado no trono. Mas o que eu quero dizer para vocês, aqui colocando isso como pano de fundo, que esse era o retrato daquele mundo, o mundo religioso daqueles dias. O povo que era para ser o testemunho do Senhor estava totalmente apostatado. Totalmente apostatado. Tinha ali, vou usar essa palavra porque me chamam disso, tá? Tinha ali algumas fé seca que esperava o Redentor de Israel. Tinha ali alguns gatos pingados que oravam a Deus e falavam assim: Senhor, vem nos tirar dessa situação.
vem nos salvar. E são esses que a gente vai encontrar ali o Senhor se revelando a eles. São esses, né? Que o Senhor vai se revelar, vai trazer, vai mostrar, vai preparar o caminho para que venha o Messias. Foi assim na primeira vinda. Não vai ser diferente na segunda vinda. É claro que haverá alguns aspectos diferentes. Porque eles esperavam o leão ver o cordeiro. E agora a cristandade está esperando o cordeiro. Vai ver o leão. Então você vê como que acontece o negócio, como que a gente perde vista. Por que a gente perde vista? Porque a gente despreza a palavra. A gente despreza a palavra e o Espírito. E se nós tivermos comunhão com a palavra e comunhão com o Espírito, então nós teremos discernimento do tempo que nós vivemos e de como serão as coisas. Nós vamos encontrar lá em Lucas um senhor chamado Simeão. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e havia lhe comunicado que ele não partiria sem antes ver a consolação de Israel. Então ele é movido pelo Espírito ao templo, ele chega lá, tem lá um casal de pobre com alguns pombinhos indo ao templo oferecer uma oferta, e ele chega e cata aquele menino nos braços, ele fala assim: ó Senhor, despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Então tinha lá uma meia dúzia de carpingados que conhecia a palavra e podia identificar Jesus. Que coisa gloriosa, irmãos. Graças a Deus que hoje nós ainda temos também uma meia dúzia de carpingado que está aí focado na palavra, né, andando humildemente diante do seu Deus, esperando o seu Salvador. Graças a Deus, graças a Deus. Então, a gente vê isso, sabe, de modo bem claro. Agora, olhando o lado político, né, nos dias do nascimento do Senhor, era muito terrível, porque um pouco antes, vamos dizer assim, 50 anos antes, né, o Império Romano se fortalece e vem o primeiro grande imperador da história, que é o tal de Júlio César. Eu penso que o pessoal que estudou história aqui sabe um pouco sobre esse império, né, o Império Romano. E o Júlio César ele é o primeiro cabeça dessa besta, né, que o Império Romano é uma besta, como todos os outros governos são bestas. E esse Júlio César, ele é o primeiro chamado imperador, né, e ele conquista todas aquelas terras e ele é vencido, vamos dizer assim, como político, ele é vencido por uma mulher. Mas ele não é vencido em campo de guerra, não. Ele é vencido no coração. Porque vamos dizer assim, uma rainha, ela não é imperatriz, mas uma rainha, uma governante, uma mulher. Qual é o termo que as mulheres usam hoje? Uma mulher empoderada. Uma mulher empoderada, lá no Egito, sabe? Governa. Quando Júlio chega lá e ele olha aquela mulher, ele não aguenta, ele cai. É lá que ele começa a queda do governo dele, porque ele tem um caso com Cleópatra e ele engravida ela. Inclusive ele tem um filho com ela que nunca foi reconhecido por Roma como imperador, mas ele é sucessor da Cleópatra, esse filho. Mas por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque essa tal de Cleópatra, ela trouxe o empoderamento feminino pela primeira vez no mundo. Porque, vamos dizer assim, a mulher, infelizmente, desde a queda, que a mulher tem padecido com o machismo. Que eu não sou machista e não gosto do machismo, mas eu também não gosto do feminismo. Acho que nenhum dos dois presta. Acho que a palavra de Deus ela tem um caminho, né? E o caminho da palavra de Deus é perfeito. Quando a palavra de Deus ela fala, sabe, que a mulher, ou que o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher para o homem. Isso é honra para a mulher, não é desonra. Só que isso coloca ordem nas coisas, sabe? Porque a mulher foi feita para ser conquistada e para ser ajudadora, e não para conquistar e ter um cachorrinho na coleira. Então, sabe, essas coisas, elas trazem prejuízo. Então, o que aconteceu? O empoderamento feminino da época trouxe prostituição, trouxe traição, trouxe esse negócio de amante, de fornicação, trouxe essa bagunça que nos dias do Senhor, sabe, os discípulos do Senhor eram capazes de dizer assim: ó, se não puder divorciar pelo menos umas 8 vezes, então é melhor nem casar.
o empoderamento feminino tinha bagunçado tudo, tinha tirado a ordem de tudo. Então, poxa vida, como que você vai viver assim? Porque o homem é assim, sabe? O homem, ele é valente e covarde ao mesmo tempo. Então, quando a mulherada se empodera, ele fala assim, não quer mais saber de mulher. Agora, quando os homens não querem mais saber de mulher, a gente tem duas coisas graves que acontecem, sabe? Porque daí os homens começam a se incitar com os homens, mulher com mulher, isso é uma coisa grave, porque isso foge do curso da natureza. Se Deus deixar isso acontecer, a humanidade acaba. Então, é uma coisa grave que acontece. E a outra, que para mim também é muito grave, é que o homem fala assim, ó, melhor não ter mulher. E quando o homem toma essa posição, que diz melhor não ter mulher, porque ele vai apenas usar a mulher para resolver os seus problemas hormonais, então a mulher ela é colocada numa posição muito baixa. Muito baixa. Ela vira uma mercadoria. Só uma mercadoria, um depósito. Só um depósito. Uma coisa. Então, segundo os historiadores, nos dias do Senhor, uma mulher tinha menos valor do que um animal de cria, uma vaca, uma cabra, um jumento. Uma mulher tinha menos valor. E nós estamos vivendo um período muito parecido, porque por causa da prostituição, do empoderamento feminino e todas essas coisas, a mulher, ela tem se tornado uma mercadoria barata. Sabe, nas redes sociais a gente vê a exposição do corpo, sabe, o comércio do sexo, a maneira como as meninas são ensinadas a desde muito novinha a se entregarem, a ter essas relações, e isso vai deixando todo mundo fácil com o homem, e a mulher mesmo vai se perdendo. A mulher mesmo vai indo embora, vai se perdendo. E isso causa uma degradação muito grande na humanidade. Porque a mulher, ela foi feita por Deus para representar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe, a mulher, ela ama. Sabe, quando ela exerce a maternidade, ela ama com amor divino. Sabe, quando Deus colocou na mulher para ser essa ajudadora multifuncional, preciosa, gloriosa, sabe, no lar. Mas o empoderamento feminino joga a mulher na lona. Não coloca a mulher no trono, joga na lona. Porque no momento que o homem prefere pegar uma vara de pesca e descer para o rio do que não orar, é porque a coisa está feia. E isso tem acontecido nesse tempo nosso, não é verdade? Quantos homens vivem disso aqui, ó? Não quer mulher, não para que mulher tem aqui. Então isso vai degradando. Nos dias do Senhor estava assim, isso é absurdo, né? A questão do homossexualismo, eu vou dizer assim que o imperador descendente de Júlio César, que estava no governo nos dias que o Senhor foi crucificado, porque depois veio Augusto, né? Esqueci do Augusto. Lucas fala que quando Jesus nasceu, o imperador era César Augusto. Então esse César Augusto, ele vai adotar um menino chamado Tibério. Tibério, ele está governando quando o Senhor é crucificado. O Tibério envenena o Augusto para poder tomar o poder. Olha a tragédia que era a política daqueles dias. E depois disso a gente ainda tem, né, a questão dos conflitos de guerra, que era muito na região. Era uma região que vivia pegando fogo. Por isso que a gente tem o Saduceu, a gente tem lá os Iscariotes, a gente tem lá, sabe, o povo romano, tudo em guerra. O mundo estava pegando fogo naqueles dias. E o homossexualismo estava em alta, porque o Império Romano conquistou a Grécia, mas, sabe, a filosofia grega conquistou o Império Romano. Por isso que nós temos a cultura greco-romana. Então, o Tibério, para vocês terem uma ideia, ele deixa o Império e vai para a ilha de Capri e se casa com um menino de 8 anos. Então, não estou falando isso para vocês terem uma noção do que era a terra nos dias do Senhor. Não dá para comparar com o que a gente tem. Não tinha as leis que a gente tem. Sabe? O soldado, ele entrava nas casas, ele roubava, saqueava, abusava das mulheres, matava as crianças. Era terrível. E foi nesses dias que o Senhor nasceu. Aonde? No lugar mais conflitante que havia no mundo. No lugar mais vil, mais terrível, lá na Palestina. Foi lá que o Filho de Deus veio. E ele
não veio com a espada na mão, não estava no cavalo branco para resolver o problema socioeconômico político daquela época. Ele não veio assim. Por quê? Porque havia palavra de como ele viria. E ele veio segundo a palavra. Como foi que Maria falou? Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, eu quero ver com os irmãos algumas porções do Antigo Testamento, só algumas, de folhetoras a gente não vai dar conta, como foi que o Senhor preparou esse terreno para a vinda do Messias. Então nós vamos pegar primeiro, nós vamos fazer como Mateus. Nós não vamos começar por Abraão, nós vamos começar com Davi. Então nós vamos começar com uma profecia que se encontra lá em 1 Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 17. Eu queria pedir por irmão ler para nós o versículo 11 até o versículo 15. Aqui nós temos a palavra de Deus. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não a apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Olha aqui nós temos uma profecia messiânica a Davi. Isso aconteceu quando Davi compreendeu que Deus queria uma casa. Davi teve o entendimento que Deus queria uma casa. E ele começou a trabalhar para edificar essa casa. E uma das coisas que ele fez, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele chama o homem de Deus, o profeta Natã, e ele fala assim: olha, subiu no meu coração esse desejo de edificar uma casa para Deus. Então Natã fala assim: não, muito bem, faça isso, porque Deus é contigo, e isso agrada o Senhor e tal. E ele saiu. E quando ele estava saindo, o Espírito Santo falou com ele, falou assim: volta lá. Volta lá e fala para ele que ele não pode edificar a casa para mim, porque as mãos dele estão frio de sangue. Eu falo para ele que eu vou suscitar um descendente que edificará a casa. Sabe, irmãos, aqui nós temos uma profecia sobre o Senhor Jesus. Aquilo que Salomão faz é só uma figurativa. É só uma figurativa. Essa profecia, ela fala diretamente do Filho de Deus. Jesus, ele disse assim lá no Evangelho de João, capítulo 2, ele diz assim, aquele povo que estava dividido na função do templo, fala assim: destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. E do que ele estava falando? Ele estava falando do seu corpo, ele estava falando da casa de Deus, ele estava falando da igreja, ele estava falando desse edifício. Mas ele não é apenas um edificador de edifício, ele é um rei que vai sentar no trono de Davi e vai reinar para sempre. Ou seja, quando o Messias nascer, ele precisa vir da casa de Davi, ele tem que ser um descendente de Davi. Esse é uma das profecias que nós tínhamos sobre o Messias. Nós temos uma outra que está lá em Gênesis, ainda que a gente precisa de revelação do Espírito para ver essa aqui. Mas está lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Mas eu queria pedir por irmão ler para nós os versículos 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos uma profecia sobre o Messias, porque foi o descendente de Abraão que nasceu da Virgem, que através do seu sacrifício na cruz vai atingir todas as famílias da terra. Então, se a gente pega como pano de fundo a história de Abraão, nós vamos ver que o povo, vamos dizer assim, em Adão, o homem caiu no pecado. Esse é o primeiro estágio da queda. O homem se tornou pecador quando Adão desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi expulso do jardim. Aí a humanidade pecadora nasceu, foi gerada aí. Mas a gente estudando um pouco a palavra, a gente chega em Gênesis capítulo 6, e a gente vê ali naquele período que antecede o dilúvio, toda a humanidade perdida. E o Senhor ele fala assim, eu tenho visto que o homem é carnal, por isso meu espírito não contenderá para ser com o homem. Ou seja, nós chegamos ali, nós descobrimos que aquela mistura fez com que a carnalidade se tornasse predominante. Ou seja, lá em Adão você tem um pecador caído, mas ali nos dias de Noé você tem a plenitude da carnalidade, ou seja, um homem governado pelos seus instintos, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pela sua perversidade. Então o homem é carnal. Mas aí nós temos o dilúvio, depois do dilúvio, nós temos ali a repovoação da humanidade. E quando nós chegamos em Gênesis 11, nós descobrimos que o homem cai na religiosidade. Quando surge Nimrod, que é uma figura do anticristo, e ele é chamado poderoso caçador diante do Senhor. Sabe, as preposições, tanto no grego como no hebraico, elas são muito minuciosas. E às vezes o tradutor não coloca a preposição correta, porque às vezes precisa criar uma frase para explicar aquela preposição. Então a gente não tem uma compreensão clara do texto. Quando você lê lá, poderoso caçador diante do Senhor, o que você pensa? Você pensa num guerreiro que agradava a Deus. Você pensa num homem que matava bicho por comer. Mas não é nada disso. Aquela palavra diante significa vai na frente. Então Nimrod, ele ia na frente. Entendeu? E ele caçava almas. A ideia dele era ajudar a gente, era chamar as pessoas para si mesmo, era se tornar um grande líder da humanidade. E ele se tornou, ele construiu Nínive, ele construiu Babel, mas ele não se contentou apenas em ser um grande líder político, como Nabucodonosor, por exemplo, ou como os Césares, que queriam ser adorados. Ele quis ser o mediador, o primeiro que quis ser o mediador entre Deus e os homens. Ele não tinha nada de conhecimento de Deus. Aí ele falou assim, vamos fazer uma torre bem alta que está nos céus, para que o povo, que as pessoas, sabe, elas creiam que nós somos os intermediários. E somos nós que temos acesso direto a Deus. E aí o povo vai se espalhar. O mandamento de Deus é que o povo se espalhasse, fosse, enchesse a terra. Agora o Nimrod ia manter o povo ali, grudado nele. Por quê? Porque através daquela torre eles teriam esse suposto acesso. Deixa eu só colocar isso para vocês entenderem que isso no século XV a igreja fazia isso, construía as grandes catedrais, sabe, de ouro, revestido de ouro, aqueles palácios do marfim, com aquelas torres enormes, imitando Babel, porque isso não é igreja, gente. Isso não é igreja, isso é Babilônia. Isso é Babel. Por isso nós precisamos ser libertos desse conceito que igreja é para a parede. Amém. O Senhor tem que nos libertar disso. Isso tem que cair por terra, porque isso é Babel. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Amém. A igreja é feita de gente. Nós somos pedras vivas que juntinho, sabe? Juntinho, estamos sendo edificados
uma casa espiritual para Deus. É por isso que nós temos que se abraçar mesmo, nós precisamos do outro, nós temos que se esfregar mesmo, nós temos que ser ajustados um no outro. Isso é a igreja de Cristo. A igreja não é uma estrutura, não é uma organização, onde tem lá um tipo de pastor, mas é um Nimrod que domina, que manda, que faz, acontece. Não, isso não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a cabeça é o Senhor, e nós somos membros uns dos outros. E os maiores são os serviçal, né, Oswaldo? Os maiores são os serviçal, esses são os maiores. Aqueles que vai lá e pega o pecador e traz, ensina, instrui. Aquele que vai lá e cuida do enfermo, aquele que vai lá e ajuda, sabe, a prostituta, trocar. Isso. O grande motivo é esse. Não é o que sobe no púlpito, não. É o que serve. Então, como que a coisa se deteriorou lá? Em Gênesis 11, nós temos o povo caindo na religião. E não tem uma coisa, um abismo mais profundo. Porque quando você acha que achou Deus, você não precisa mais. Você acha que achou? Aí alguém oferece lá um culto, um ritual, uma coisa bonita, que mexe com a tua alma. Aí você fala assim, ó, eu preciso voltar lá e receber aquela vitamina. Eu preciso ficar aqui porque aqui é um lugar abençoado. E você fica ali, girando em torno daquilo ali a vida inteira. E não vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque para você, Deus é aquele santo lá, aquele homem bom lá, é o sensacionalista certo. Então, irmãos, isso começa. Então, da onde é que o Senhor vai chamar Abraão? Entendeu? O Senhor vai lá naquele bolo louco, Ur dos Caldeus. É lá. Ele chega e ele fala. Ou seja, é a palavra de Deus que vai mover Abraão de dentro da Babilônia para um lugar que Deus queria mostrar para ele. Totalmente diferente. Então, Abraão ele sai de Ur, mas ele não obedece a Deus perfeitamente. Então, Estevão nos explica que ele sai de Ur com o pai vivo e vai até Arã e fica lá até o seu pai morrer. Então, depois que o seu pai morreu, então ele ouve de novo. E esse é o texto que nós temos aqui em Gênesis. Seu pai morreu e ele ouve de novo. O Senhor fala, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, né? Cruza esse rio aqui, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, por que o Senhor está tirando Abraão? O Senhor está começando ali a preparar para nós a redenção. Porque quando o Messias vier, ele vem da descendência de Abraão. Quando o Messias vier, ele vem da descendência de Abraão. Quando o Messias vier, ele é como Isaac. Ele é aquele que vai ser o Cordeiro de Deus oferecido no altar, né? Isaac pergunta para Abraão, fala, pai, cadê o Cordeiro? Então Abraão fala assim, ó, Deus proverá para si o Cordeiro. É uma profecia a respeito da característica do Messias. O Messias ele não é só descendente de Abraão, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Como a palavra de Deus, ela vai preparar tudo para que ninguém se engane. Por que o povo de Israel se enganou? Porque eles perderam de vista a palavra de Deus, eles foram para o noticiário, eles queriam saber o que estava acontecendo com o mundo, eles queriam saber qual era a nova onda, qual era a nova vibe, qual era a nova tecnologia, e devagarinho eles foram arrastados para o mundo e se perderam. Então, quando o Messias chega, é um absurdo. É um absurdo tão grande que quando aqueles homens lá de longe, os homens lá do Oriente, vêm honrar o rei, vamos lá em Jerusalém. Por quê? Porque se é rei da descendência de Davi, é lá em Jerusalém. Você vai lá em Jerusalém, quem encontra lá? Um idumeu, Herodes. Um idumeu. Aí Herodes manda chamar os homens da Bíblia. Tem lá os homens da Bíblia. Eles não eram igual nós não. Era rolos, não tinha Bíblia. Era rolos que tinha que ser estudado. E eles conheciam tanto a letra, quando é inquirido aonde Jesus tinha que nascer, levanta um daqueles escribas e fala assim, ó, ele deve nascer em Belém, porque está escrito que na cidade de Davi ia nascer o Messias. Olha só como que aqueles homens conheciam as escrituras. Mas fala para mim, qual deles foi lá ao rei? Qual deles pegou, saiu correndo e falou, opa, se tem uns gentil aqui procurando o Messias, vamos? Não, você não vai encontrar isso. Só doutrina morta.
Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar Herodes bravo, mandando matar todas as crianças que tinham nascido lá, para ver se consegue acertar o Messias, porque ele não abria mão do trono, que é o que a carne faz, né? A carne faz isso. Quando o Senhor começa a revelar a nós, a carne começa uma luta que ela não quer perder o trono de jeito nenhum, então ela vai fazer de tudo para tentar matar aquilo que nós recebemos do Senhor, né? Mas, irmãos, Abraão deixa aquele lugar e vem, porque dali vai nascer Isaac, de Isaac vai nascer Jacó, de Jacó vai nascer Judá. Quando Jacó profetiza sobre Judá, ele vai falar do Messias. Vamos lá para dar uma olhada? Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Amém. Irmãos, esse termo Siló significa o enviado, o Messias. Aqui nós temos uma profecia, Jacó profetizando sobre o Messias, que viria da tribo de Judá. Olha só como a coisa vai estreitando. Agora nós sabemos que não é de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, é de Judá, aonde vai vir o Messias. E quando a gente estuda a genealogia do Senhor, a gente vai ver como que o inimigo vem lutando contra o nascimento do Messias. Desde Judá tem uma briga lá, ó, entre aquelas mulheres que a descendente lá precisa se disfarçar de prostituta para gerar um descendente de Judá. Você vê a batalha que vem sendo travada no mundo espiritual para que não venha o Messias, né? E é maravilhoso a gente estudar isso. Então nós vamos encontrar os Salmos, que é o livro dos cânticos dos judeus. Nós vamos encontrar alguns salmos que são messiânicos, né? E nós temos muitos salmos messiânicos, mas eu quero destacar um que mostra o sofrimento vicário do Messias. Ou seja, que o Messias não viria num cavalo branco com uma espada flamejante, mas que ele viria para morrer numa cruz. Então o Salmo 22 é um salmo de um crucificado. O Salmo 22, ele não é um salmo de alguém que está no trono, ou que está em algum outro lugar de conforto, vendo coisas maravilhosas. É o salmo de alguém que está agonizando na cruz. Deus concedeu a Davi experimentar a agonia do Calvário para escrever o Salmo 22. Então eu queria pedir para o irmão ler para nós o Salmo 22, do versículo 1 até o versículo 18. Tá bom, só até o versículo 18 tá bom. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim,
porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um saco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Irmãos, que declaração nós temos aqui. O que nós vemos aqui? O Messias sofrendo. O Salvador agonizando numa cruz. É claro. Isaías 53 vai nos mostrar isso também. Mas eu quero ver com os irmãos uma outra profecia de Isaías, que ainda apresenta o nascimento do Senhor. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Versículo 6, versículo 7. Vamos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha só, nós temos aqui um menino Deus, um menino nascendo, um menino nascendo para governar, um menino nascendo para reinar. Se a gente voltar um pouquinho atrás, no capítulo 7, nós vamos ter do versículo 13 até o versículo 16. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Olha só, essa é uma profecia clara a respeito do Messias. Nós temos muitas outras, mas aqui claramente nos é dito que ele viria da casa de Davi, que ele viria de uma virgem. Então, esses textos que nós temos aqui mostram que o Antigo Testamento estava cheio de profecias apontando para o nascimento do Messias. Nós temos até a cidade onde ele vai nascer, nós temos profecias que falam assim, ó, mas tu, Belém, Efrata, posto que és a menor da cidade de Judá, né? Mas você de modo nenhum é menor, porque de ti sairá aquele que há de governar os povos. Ou seja, até a cidade onde ele haveria de nascer, nós temos escrito. E como que o Senhor vai fazer para trazer o nosso Senhor? Primeiro ele mandou a palavra. E essa palavra poderosa para arranjar todas as circunstâncias, a fim de que Deus tenha o seu filho, o homem, nascido da Virgem, nascido em Belém. Então, nós estamos aqui estudando essa coisa da encarnação, e eu preciso deixar isso claro para os irmãos, que o projeto de Deus ele está muito bem definido e escrito, não só da encarnação, mas todo o projeto de Deus. E Deus não irá contra a sua palavra.
Então é um prejuízo muito grande para nós, regenerados, ficarmos escolhendo o que crê, o que é verdade, o que não é, até onde nós vamos. Toda palavra é inspirada por Deus. Amém. Toda palavra, a soma da palavra de Deus é a verdade. E Deus não vai mudar a sua palavra para se adequar ao nosso jeito de acreditar. Amém. Não vai fazer isso. Então é por isso que nós temos que ter humildade de receber a palavra, a humildade de amar a palavra, a humildade de deixar que a palavra quebre os nossos conceitos, porque Deus não vai mudar. E como eu disse, infelizmente a cristandade de hoje está esperando um cordeiro, e não é isso que a palavra de Deus diz. Vou falar para você uma das coisas que eu acho que é mais grave hoje no meio do povo de Deus. Para mim, eu acho que é o mais grave, é que os gentios estão pregando que antes da vinda do Senhor vai haver um grande avivamento sobre a terra, para preparar a igreja para subir gloriosas. E as profecias que nós temos, elas vão falar disso. As profecias que nós temos, ela fala de uma grande apostasia, fala de um povo perdido, de um povo desviado, de um povo que vai correr atrás do anticristo, sabe? E ela fala que vai ter um pequeno rebanho. O Senhor fala assim, ó, porventura haverá fé na terra quando o filho do homem voltar. Sabe o que ele está falando? Está falando de um pequeno rebanho, sabe? A palavra profética, ela fala que quando o Senhor vier, sabe, as pessoas vão estar dormindo, vão estar perdidas, vão estar envolvidas nesse mundo. E Ele nos chama a vigiar, não chama a gente subir monte desse monte de avivamento, não. Ele nos chama a vigiar, a tomar as palavras ouvidas, sabe, perseverar até o fim. Amém. É isso que o Senhor está nos chamando, sabe? Vai ter um avivamento, vai ter um avivamento. Sabe onde vai ter um avivamento? Segundo a palavra, vai ter um avivamento do povo de Israel. O povo de Israel vai olhar para aqueles a quem transpassaram e vai reconhecer que eles mataram o autor da vida. E isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, significa que o tempo do gentil, ó, acabou. Sabe quem que é o gentil? Sabe, né? Somos nós. Somos nós. Então agora nós estamos naquele funil. Do mesmo jeito que antes da vinda do Senhor, da primeira vinda, o povo de Israel foi colocado no funil e saiu lá meia-noite de gato pingado para esperando o Messias. Agora as nações dos gentios estão no funil. É um funil, sabe? A coisa está funilando. Está funilando. O que está vindo aí é anticristo que está vindo, sabe? É isso que está vindo, sabe? É a plenitude do Nimrod. Então, não se luta com religião. Estão dizendo que está tendo avivamento nos Estados Unidos. Não perca tempo com essa porcaria, que não vai ter avivamento. Vai ter perseguição. Vai ter sangue sendo derramado aqui na terra dos filhos de Deus. É isso que vai ter. Amém. E é para isso que nós temos que estar sendo fortalecidos, preparados nesses dias. Sabe? Esquece a teologia da prosperidade. Tendo que comer, o que beber, o que vestir, ande contente, meus irmãos, porque nós estamos aqui à mercê de dias difíceis, tempo de tribulação, e a igreja não está preparada para isso, porque a igreja subestima a palavra profética. Então eu quis deixar esses textos para os irmãos antes, para tentar colocar nos irmãos aquele mesmo coração que houve na nossa irmãzinha Maria, quando ela recebe aquela visita ilustre daquele anjo e fala assim: salve agraciada, o Senhor é contigo, você foi escolhida da casa de Davi, para que o Senhor cumpra em você as suas palavras. Oh Jesus, olha só como que deve ter ficado o coração daquela irmã de saber que ela ia ser perseguida, ela ia perder o casamento, que o marido, quando soubesse que ela estava grávida, ia deixar ela. E olha lá se só ia deixar. Quando a sociedade ficar sabendo que ela estava grávida, ninguém entende a história dela. Olha a situação dessa irmã. Mas como ela ficou alixada, ela ficou espantada com aquela palavra, falando: mas logo mas tem certeza que sou eu, né? Então, o Espírito Santo traz a palavra, e aquela irmã recebe. Fala assim: Senhor, cumpra em mim conforme a tua palavra. Foi assim e é assim.
Hoje nós recebemos o Evangelho e nós podemos resistir ou receber. Então, quando nós falamos assim, Senhor, se essa é a tua palavra, se eu preciso perder a minha vida numa cruz, para o Senhor poder começar outra, eis-me aqui, Senhor. Senhor, se essa é a tua palavra, se para mim ser justificado pela fé, eu tenho que abrir mão da minha religiosidade, eis-me aqui, Senhor. Assim, é assim, cumpra segundo a tua palavra. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha em Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Pode ler para nós, irmão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só o título que Mateus vai colocar no seu livro. Ele coloca assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele coloca assim, filho de Davi. Porque Jesus Cristo é aquele descendente que Deus prometeu na palavra para Davi, por meio de Natal. Filho de Abraão. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele descendente de Abraão, por meio do qual serão abençoadas todas as famílias da terra. Então você vê o amparo das Escrituras na experiência, né? Então na encarnação nós temos o amparo das Escrituras. Então nós vamos encontrar uma genealogia aqui que a gente não vai ler, mas eu exorto os irmãos a ler a genealogia e estudar o Antigo Testamento, a história de cada uma dessas pessoas, que vocês vão jogar fora o dispensacionalismo quando você lê isso daqui. Porque você nunca mais vai poder dizer assim, ó, teve o período da lei, o período da graça. Porque você vai ver a graça. Você vai ver a graça lá no jardim. Você vai ver a graça chamando Abraão. Você vai ver a graça em Jacó. Você vai ver a graça em Tamar. Você vai ver a graça em Raab. Você vai ver a graça para todo lado. Amém. E você não vai ser aqueles que vai dizer que vai ter uma tribulação, que a graça vai embora, eles vão ter que salvar no muque. Porque se acontecer um evento desse, acabou. É pela graça. Totalmente pela graça. Sempre foi pela graça. E se houver salvação nesse mundo, é pela graça. Aleluia. Então, o dispensacionalismo vai embora. Nós falamos assim, ó, eu creio na palavra. Você é dispensacionalista? Não, sou bíblico. Você é calvinista? Não, sou bíblico. É assim que nós precisamos ser, irmãos. Ser homens da palavra de Deus. Porque tudo Deus fez pela palavra. Então aqui nós temos, né, de modo tão maravilhoso, Mateus escrevendo esse evangelho apresentando Jesus. E ele vai dizer que ele é o descendente de Davi. Porque o assunto desse evangelho é a realeza, é o evangelho do reino. Mas ele vai dizer também que ele é o filho de Abraão. Porque no capítulo 27 a 29 nós temos o verdadeiro Isaac indo para a cruz, morrer a morte de todo homem e ressuscitando para ser a nossa vida. Louvado seja Deus. Amém. Então a gente continua aqui com o assunto do nascimento. Vamos lá. A partir do versículo 18, quero pedir por irmão, ler para nós do 18 até o 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos a encarnação. Nós vimos aqui que foi tudo segundo a palavra. Foi o Espírito Santo que gerou esse homem do céu. Sabe, nós gostamos muito daquele texto de João 3, que Jesus encontra Nicodemos, né? E fala assim, ó, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós amamos esse texto, não vamos? Vamos ler ele? Vamos concluir esse texto? Vamos concluir nossa meditação dessa manhã nesse texto, para os irmãos ver como que o João 3, como que o novo nascimento está intimamente ligado com a encarnação. Porque o novo nascimento nada mais é do que um homem do céu nascendo, sendo gerado dentro de nós. Um homem do céu, um novo homem do céu sendo gerado dentro de nós. Então nós podemos dizer assim que o primeiro homem do céu que foi gerado dentro de um ser humano aqui na terra, dentro de um pecador, foi o Senhor Jesus mesmo, dentro do ventre da Maria. E que base que ele veio? Ele veio na base da palavra. Foi a palavra que ele gerou. Foi conforme a palavra que ele foi gerado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ou seja, não houve atuação humana. Sabe, José não precisou contribuir com nada. José só precisou crer que a mulher dele estava grávida do Espírito Santo. O Senhor arranjou um esconderijo para Maria, que Isabel engravidou primeiro sendo velha, e foi morar lá nos confins de Judá, lá nas colinas. Então, quando aquela moça se viu grávida pelo Espírito Santo, ela não só levantou as mãos e adorou a Deus e cantou, não. Ela pôde juntar as malinhas dela e fugir para lá. Porque lá ela ia encontrar alguém que ia entender ela. Quando ela chega lá na casa de Isabel, sabe, João, que é o único filho de Adão que é cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E para que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para reconhecer Jesus. Então João estava lá dentro da barriga ainda, e quando o Espírito Santo fala para ele assim, ó, chegou o Salvador, ele começa a pular lá dentro, né? E isso tem que acontecer conosco. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo para a gente poder ver Jesus nos irmãos, para a gente poder ver Jesus na palavra, para a gente ver Jesus. Precisa do Espírito Santo. Não podemos rejeitar o Espírito Santo, né? Então a Isabel pode receber ela e falar assim, ó, de onde me vem que a mãe do meu Senhor vem na casa? Ou seja, ela não é recebida como uma rapariga que se engravidou e não sabe quem é o pai. Ela é recebida como a mãe do Senhor. Ela é cuidada, preservada, protegida. Sabe, irmãos, por que eu estou parafraseando isso dos irmãos? Primeiro, coragem já foi, eu queria estudar esses irmãos. Mas eu estou parafraseando isso dos irmãos para dizer para os irmãos que hoje nós não vivemos um tempo diferente. Nós vivemos um tempo difícil, onde nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Mas o Espírito Santo, ele arranjou um esconderijo para nós chamado a Igreja, o corpo de Cristo. E aonde tem um regenerado, o Filho de Deus, deve haver uma porta aberta para receber os irmãos, para acolher, para cuidar, para um cuidar do outro. Isso é um tesouro que o Senhor tem aqui na terra, sabe? A Igreja. E nós precisamos considerar assim também. Nós vamos se livrar desse esquema babilônico, sabe? Porque esse esquema babilônico daqui a pouco vai estar perseguindo os santos. Nós vamos ser perseguidos pela fé em Jesus. Nós não podemos ficar querendo imitar, nós não podemos ficar querendo ficar parecido, nós não podemos caminhar na mesma pisada, sabe? Nós precisamos ser aquilo que somos. Corpo de Cristo, a Igreja de Deus, o Santo Altíssimo, sabe? Aquele povo que vive da fé uma vez dada aos santos, os homens da palavra. É isso que vai acontecer hoje. Ter esse coração de ter comunhão com os santos em todos os lugares e acolher os irmãos e aprender junto e crescer junto, porque isso é a vida da igreja. Então nós podemos dizer assim que mesmo antes do nosso Senhor morrer na cruz, nós temos esse ingerme ali naquela família, naquela outra, naquela outra. São famílias, são casas como a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Uma Betânia, onde o Senhor era recebido. Como que era em Jerusalém? Como o Senhor era recebido em Jerusalém? Era com paus e pedra. Agora nós reconstruímos Jerusalém, não precisa ir lá dentro, não. É Betânia. Ela na casa de Oswaldo, na mesa, conversando com as meninas, nós temos comunhão com o Senhor. É esse tipo de comunhão que o Senhor deseja, que cresça em nosso meio. Porque isso é a vida da igreja.
Então a gente vê assim que no nascimento do Senhor havia esconderijo, havia cuidado. Herodes podia perseguir com o seu exército, mas ele não ia tocar no Filho de Deus, porque o Senhor ia providenciar o escape. O Senhor enviou aqueles homens do Oriente, aqueles homens lá de Oriente, sabe para quê? Para trazer oferta, recurso, mantimento para o Senhor viver. Amém. Ouro, incenso e mirra, aquilo ali eram os recursos do rei, que foi levado lá. Aqueles homens, eles atravessaram todo o continente para ir lá levar o recurso que ia manter o menino. Amém. Porque Deus cuida da sua geração, da sua criação, dos seus filhos. Nós podemos descansar no fato que Deus cuida de nós, irmãos, cuida de detalhe. Por quê? Porque essa vida que Ele concedeu para nós na regeneração não é outra. Não é outra. É a mesma. É a vida do Filho de Deus, a vida de Cristo. É a mesma vida que é gerada em nós no mesmo princípio. Então, quando Maria recebe o Espírito do alto, a palavra do alto, é gerado dentro dela o nome do alto. Quando o Senhor encontra Nicodemos, cheio de conceito, cheio de religião, cheio de sabedoria humana, o Senhor vira para ele, não entra no discurso dele e fala assim: ó, tem uma verdade para falar para você, mal que tudo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Vamos continuar a leitura? Pedi por irmão continuar a leitura para nós. Pode ler o versículo 4. João 3,4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha só, é um homem que conhece a Bíblia. E olha o que ele vai falar para o Senhor. Porque se você olhar a experiência de Isaac, a experiência de Abraão, a experiência de Jacó, a experiência de Moisés, você vai ver que esses homens experimentaram a regeneração. Como pode um mestre de Israel falar uma bobagem dessa para o Senhor? Não compreender nem das coisas da terra. Pode o homem voltar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Irmãos, entenda uma coisa. Nosso primeiro nascimento é de Adão, é da terra. E não adianta, sabe? Se voltar para o ventre da mãe e nascer de novo, continua nascendo da terra. Porque é carne, é natural. O novo nascimento é espiritual. Essa palavra nascer de novo, no original, ela também significa nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, ser gerado nos céus. É disso que o Senhor está falando com Nicodemos. Continua a leitura para nós, irmãos. Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, irmãos, preste atenção nisso, porque, infelizmente, a igreja evangélica, ela interpretou esse versículo com a carne e colocou a seguinte ideia nesse versículo: que nascer da água é o batismo, que nascer do Espírito é o Pentecoste. Não é isso que está escrito aqui. Continua a leitura, irmãos. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá bom aqui. Olha só. Aonde a mamãe gera o seu bebê? Aonde? Onde que é que a mamãe gera o seu bebê? É no ventre, não é? E dentro desse ventre tem o quê? Tem um útero. Tem útero? E esse útero é cheio do quê? Líquido, é água. Nós somos gerados na água, no nascimento natural. Então, quando a gente nasce nesse mundo, a gente é quase 80% água. E por causa disso, ninguém precisa mandar beber água. Ou a gente bebe ou a gente morre. Porque nós somos nascidos da água. Esse é o primeiro nascimento. Esse é o carne. O que é nascido da carne é carne. Esse é o carne. É esse ser gerado de modo natural. Agora, o que é nascido do Espírito é a nova criação. Por isso que eu disse para os irmãos que o Filho de Deus ele tem duas naturezas. Nós precisamos sustentar essa natureza que nós recebemos da nossa mãe, cuidar, fazer regime, fazer caminhada, comer direito, beber água, para a gente ter saúde.
Agora, como que você pode pegar um homem natural e querer que ele deseje coisa espiritual? Ele não vai desejar, porque ele só é nascido da água. Agora, quando o homem nasce do Espírito, aí o seu espírito vivificado também passa a ter necessidades. Precisa da palavra, precisa da comunhão, precisa da adoração, precisa, sabe, do perdão, precisa aprender a dar com Deus, precisa pensar nas coisas lá de cima, precisa viver uma vida celestial, mas primeiro tem que nascer do Espírito. Amém. É isso o novo nascimento. O novo nascimento traz para dentro de nós uma nova vida, e essa vida vai crescer, enquanto a outra vai murchar. Na medida que essa vida externa vai murchando, a vida interna vai sendo renovada. Paulo fala disso. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, que eu já vou terminar. Lê para nós versículos 7 e 8. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Irmãos, eu preciso falar isso para os irmãos. No grego, a palavra vento e a palavra espírito é a mesma coisa. É pneu. Então eu quero fazer essa leitura para os irmãos aqui de duas maneiras diferentes do que está escrito, para os irmãos compreenderem o que o Senhor está falando quando podemos. Porque ele está falando que o nascido do Espírito é como um vento, né? Ou seja, o vento, ele sopra onde quer, você ouve, né, o barulho dele, mas você não consegue discernir de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o vento. Ou seja, o vento é governado pelo Senhor do vento. O vento, você não vai dominar ele. E o que era Nicodemos? Era um homem religioso, governado por mandamento, regra, doutrina, entendeu? Ele era um homem religioso, ele queria saber como que era o ABC para fazer os sinais que Jesus fazia. Sabe, irmãos, o novo nascido, ele tem as escrituras como um amparo para ele não fazer bobagem, para saber se vai ter a escritura, que é o trilho correto da gente andar. Mas o novo nascido, ele deve ser governado pelo Espírito. Ele tem que aprender a ouvir a voz. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, de modo algum seguirão os mercenários desse mundo. Sabe, irmãos, porque tem muito crente nascido de novo seguindo mercenário? Sabe por quê? Porque vive na carne, vive vida cristã baseada em regulamento, regra, doutrina. Viu, jovens? Não se iluda que essa religião de uso e costume, não se iluda com isso. O Espírito Santo conhece você, e o Espírito Santo quer guiar você por um caminho novo e vivo, que ninguém botou o pé ainda, e ele tem que ter essa liberdade de ensinar para você o que é certo, o que é errado, o que é vida, o que é morte, qual que é o propósito da sua vida, da sua existência, o que vai te dar alegria, onde andar, o que fazer. Não precisa de um livro de regra, de versículo colocado na geladeira, no banheiro, para você obedecer. Não, você só precisa do Espírito Santo. É o Espírito que fala, e o nascido de novo, ele é desse jeito, ó. Ele segue o vento, né? Eu estava agendado para pregar hoje lá em Arapongas. Olha para onde o vento me trouxe. Não é uma coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Esse é o caminho para tudo. Esse é o caminho para você escolher tua profissão. Esse é o caminho para o teu casamento. Esse é o caminho para a melhor maneira de você investir o dinheiro na sua vida. Esse é o caminho para você educar teus filhos. O Espírito Santo sabe tudo de tudo. E é Ele mesmo que vem habitar em nós. Por isso, meus irmãos, que é importante esse crescimento espiritual. O nascido de novo tem que crescer. Ele tem que crescer de bebezinho a filho adolescente, de filho adolescente a jovem, de jovem a filho maduro. O Filho de Deus tem que crescer para aprender a ser governado pelo Espírito Santo. Então, o nosso Senhor não precisou não, porque desde o começo ele já é chamado por Deus de filho maduro. Quando Gabriel fala que vai gerar um filho, ele fala assim, ó, vai gerar um filho maduro. Você imagina uma coisa dessa? É o único que já nasceu maduro.
é o nosso Senhor. E mesmo assim, como ser humano, ele precisou crescer em estatura e graça. Irmãos, a encarnação, ela é um dos eventos mais importantes que já aconteceu nesse mundo para nós. Porque hoje nós temos um homem nos representando lá na glória, no trono, à destra do Pai. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje nós podemos adorar um homem, porque é um homem